Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do sexto ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para nós darmos continuidade aos nossos estudos sobre a unidade 5, no qual nós estamos estudando sobre relevo e solo. Bora lá? Alexandre, Alexandre. Meus queridos, como vimos em aulas anteriores, os relevos vão ser basicamente as diferentes formas que nós vamos encontrar aqui na superfície terrestre. E essas diferentes formas, elas vão sendo classificadas de acordo com sua altitude, seu formato, entre outros aspectos. Então vamos aqui agora conhecer alguma dessas formas de relevo da superfície terrestre. Começando pela planície, gente. As planícies são basicamente terrenos planos, ou seja, meio que retilíneos, um pouco mais retos, que, no entanto, eles vão estar aqui, ó, bem próximo, né, daquilo que a gente conhece como nível do mar, tudo bem? E essas planícies, elas vão ser justamente formadas por esse processo aqui, ó, deposição, ou seja, acúmulo de sedimentos que vem de terrenos mais altos. Como assim, professor? Imagine o seguinte, essa regiãozinha aqui que a gente bem conheceu como planície, né, como vocês estão identificando aqui nessa imagem, o que é que acontece, né? Como acontece esse acúmulo de sedimentos? Na medida que eu tenho esse relevo aqui mais alto, como vocês podem observar, sendo desgastado pela ação da natureza, como a ação da água, do vento, entre outros agentes, o que é que vai acontecer? Imagine aqui que, por exemplo, farelos, né? Pedaços de rochas, fragmentos, ou, na geologia, aquilo que a gente conhece como sedimentos, né? Esses sedimentos vão percorrer por declividade, por queda, esse percurso, e vão se acumulando aqui, ó, nessas áreas mais baixas. E essas planícies, mais uma vez como os vimos anteriormente, são justamente isso, terrenos relativamente planos, como vocês bem puderam observar, formados pela deposição, ou chamado de acúmulo, né, de sedimentos que vêm de terrenos mais altos, como a gente bem percebeu a formação desse processo. Uma segunda forma de relevo da superfície terrestre é aquilo que nós conhecemos como os planaltos, que são superfícies bastante desgastadas pelo vento, pelas águas de rios, de chuva e etc. Ou seja, esses agentes aqui vão fazer justamente com que esse relevo planáltico ele seja justamente desgastado, né? Venha meio que se desfazendo aí ao longo de milhares de anos. Então, o que é que acontece com esse desgaste? Os sedimentos se depositam nas áreas próximas mais baixas. Os planaltos podem ser constituídos por chapadas, formas com quedas acentuadas, lembrando um degrau e o topo plano, tudo bem? E serras, que são justamente formas de relevo com desníveis acentuados. Vamos conhecer cada uma delas agora. Falei para vocês anteriormente sobre a chapada, né? Que são essas formas que vão ter justamente essa queda mais abrupta, como vocês podem observar, mas o topo, né, ele vai ser um pouco mais plano, ele vai ser um pouco mais retinho, como a gente bem pode observar aqui, ó. Tudo bem? Já agora falando das serras, percebam o seguinte, as serras elas já fazem justamente esse formatinho aqui mais irregular, né? Não são retilíneas, vão apresentar uma altitude de certa forma também elevada tanto quanto as chapadas, no entanto vão se diferenciar justamente por esse topo, né? Por esse formato justamente dessas duas formas de relevo planáltico. Tudo bem? Meus queridos, já as chamadas depressões são superfícies planas ou levemente onduladas que foram bastante desgastadas. Têm altitudes mais baixas que os terrenos localizados ao seu redor. Mais uma vez, muita atenção. Têm altitudes mais baixas que os terrenos localizados ao seu redor. As depressões podem ser relativas, quando são mais baixas que o entorno, ou absolutas, quando estão abaixo do nível do mar. Vamos olhar esse mapinha que o titio tem aqui para vocês? Percebam o seguinte, observem bem, por exemplo, né, esses dois tipos de depressão, né, a chamada depressão relativa e a chamada depressão absoluta. Qual a diferença entre elas, professor? Primeiro ponto, vamos entender mais uma vez, né, o que são essas depressões. Depressão justamente é uma forma de relevo que vai estar rebaixada, ou seja, mais baixa, do que aqueles relevos que estão ao seu redor. Observem, por exemplo, que aqui eu tenho uma montanha, aqui eu tenho, por exemplo, uma serra, e aqui eu tenho uma depressão. A depressão ela é mais baixa do que essa superfície aqui, né? As superfícies, perdão, que estão ao seu redor. Assim como essa, também é essa outra depressão.
Só que aqui nós vemos uma diferença. Nós podemos observar uma diferença de uma depressão para outra. Vamos analisar agora. A chamada depressão relativa, ela vai ter a seguinte característica. Ela vai ser, de fato, né, um relevo mais baixo do que aqueles relevos que estão ao seu redor. Porém, a depressão relativa ela vai estar aqui, ó, acima daquilo que a gente conhece como nível do mar, como vocês estão observando aqui nessa linhazinha tracejada em azul, tudo bem? Mais uma vez, chamada depressão relativa, é uma depressão, uma forma de relevo mais baixa, né, que vai em relação àquela forma de relevo ali que vai estar ao seu redor. No entanto, a depressão relativa, ela vai estar ali, ó, ainda assim, acima do nível do mar. Já a chamada depressão absoluta, eu mesmo vou perguntar para vocês e vocês vão me identificar a característica dela. Qual é, gente, a característica que a depressão absoluta vai ter? A depressão absoluta, como vocês podem observar, ela é aquela que, além de ser, né, rebaixada comparado ao relevo que está ao seu redor, ela também vai ser mais baixa do que o nível do mar. Tudo bem? Mais uma vez, depressão relativa, uma superfície rebaixada comparada aos relevos que estão ao seu redor, porém a relativa ela vai estar sempre aqui, ó, acima do nível do mar. Já a depressão absoluta, ela vai ser uma forma de relevo mais baixa, né, rebaixada em relação aos relevos que estão ao seu redor, porém sua profundidade vai ser, ela vai conseguir ser maior, né, mais baixa, como vocês podem observar, do que o nível do mar. As montanhas também são outras formas de relevo, como a gente bem pode observar. E o grande detalhe da montanha é justamente o fato de esse relevo ser aquele que vai apresentar as altitudes mais elevadas que a gente conhece. Como eu acabei de comentar para vocês, as montanhas são formas de relevo com altitudes elevadas, originadas pelo movimento das placas tectônicas. Um conjunto de montanhas forma uma cordilheira. Ou seja, como que a montanha se forma? A partir do momento que eu tenho duas placas tectônicas que estão boiando ali sobre o magma da Terra e que estas entram em contato num movimento convergente. Né? O que é esse movimento convergente, professor? São justamente quando as duas placas tectônicas estão indo no mesmo sentido, formando justamente uma elevação nesse terreno, consequentemente, né, causando a elevação e a formação dessas cadeias de montanhas, né, dessas cordilheiras. Acredito que muitos de vocês ainda assim devem ter se perguntado: professor, mas ainda assim, como é que o relevo se forma? Como é que ele se modela? Como é que ele vai ter essa variação dessas características? Justamente, meus queridos, pelo seguinte, né? Na formação do relevo, eu tenho aquilo que a gente conhece como os agentes internos e aquilo que a gente conhece como os agentes externos do relevo. Professor, o que é isso? Gente, eu quero que vocês entendam justamente nesse primeiro momento o seguinte: os agentes internos vão ser justamente forças que vão estar, como o próprio nome diz, internamente, ou seja, dentro do nosso planeta. Ou seja, aqui são fenômenos que ocorrem dentro do nosso planeta que vão ocasionar na formação do relevo ou na alteração deste, né? Já os agentes externos são justamente aqueles que vão atuar fora do nosso planeta, ou seja, vai atuar na superfície terrestre, modificando o relevo, fazendo com que ele apresente formas variadas. Tudo bem? Então vamos conhecer cada um desses agentes, começando aqui pelos agentes internos. Meus queridos, quando nós nos referimos aos agentes internos do relevo, como comentei anteriormente, nós estamos nos referindo a fenômenos naturais originados no interior da Terra, ou seja, nas camadas internas do nosso planeta. Quais são esses exemplos de fenômenos, professor? Os movimentos das placas tectônicas, os terremotos e as atividades vulcânicas. Só que tem um pequeno porém. Antes de nós entendermos cada um desses fenômenos, né, vamos entender primeiro como é essa estrutura interna do nosso planeta. Quando paramos para observar, por exemplo, o globo terrestre, nós percebemos justamente a sua camada mais externa, né, aquilo que a gente conhece como a crosta terrestre. No entanto, nas camadas, o nosso planeta ele vai ser dividido em várias camadas internas, como a gente bem pode observar. Aqui, ó, vocês vão de concordar comigo que aqui corresponde justamente à camada externa do nosso planeta, né? A crosta terrestre, também chamada de litosfera. No entanto, se nós formos observar a estrutura do nosso planeta, ela vai ser basicamente dessa forma. Eu terei o nosso planeta dividido em camadas.
Essas camadas vão se dividindo justamente na medida que chegamos em pontos mais profundos do nosso planeta. Aqui nós podemos observar justamente aquilo que conhecemos como núcleo, né? Que é justamente aquela parte mais quente de todas essas camadas. Posteriormente, né, cobrindo o núcleo, a gente tem aquilo que nós conhecemos como manto, né? Que é aqui que vai haver uma intensa troca de temperatura que vai ocasionar uma série de movimentos, né, na camada mais externa do planeta, que é aquilo que a gente conhece, ó, como crosta, né? Também conhecida como litosfera. Ou seja, gente, a partir do momento que eu percebo a existência dessas camadas distintas, né, dessas camadas internas do nosso planeta, a gente também vai ter justamente essa abertura para entender esses fenômenos que acontecem na sua parte externa. Tudo bem? Então, como a gente pode bem observar também, a partir do momento que a gente observa dessa forma, o nosso planeta ele é dividido em 3 camadas. Vamos conhecer cada uma delas. A primeira, que é justamente a mais externa, aquela que é propícia para a vida humana, a vida dos vegetais e animais, é aquilo que nós conhecemos como litosfera, certo? Aquela mais externa, onde estão localizados os continentes, as águas oceânicas, entre outras coisas, né? Também chamamos de crosta terrestre. Mais para dentro, a camada imediatamente inferior à litosfera é aquilo que nós conhecemos como manto, né? O manto, por sua vez, ele vai se dividir naquilo que a gente conhece como manto externo, que é aquela parte do manto que vai estar mais próxima da litosfera, e aquilo que a gente conhece como manto interno, que é aquele que vai estar mais próximo dessa última camada do nosso planeta. Última camada essa, que é justamente a mais quente, que é aquela que nós conhecemos como núcleo. Tudo bem? Então o que é que acontece, gente? Nosso planeta, mais uma vez, dividido em 3 camadas. Litosfera, também chamada de crosta terrestre, manto externo e manto interno, que a gente pode classificar aqui como um todo, né? Como um manto. E aqui, a camada mais interna, aquilo que nós conhecemos como núcleo. Aqui nessa parte que nós conhecemos como manto interno, né, o que é que vai existir dentro dela? O que é que vai existir nessa camada? É basicamente, gente, aquilo que nós conhecemos como magma. Professor, como assim magma? Não estou entendendo. Magma, gente, quando está dentro da Terra. Quando esse magma ele é expelido, por exemplo, por vulcões, né, por atividades vulcânicas, é aquilo que nós conhecemos como lava, aquela imensa pasta de fogo, né, que é cuspida, né, que é expelida pelos vulcões. Então, o que é que acontece? Na medida que eu tenho esse manto, né, justamente com esse magma, o que é que vai acontecer? Esse magma, essa imensa pasta de fogo bem quente, né, de altíssimas temperaturas, ela vai realizar movimentações de acordo com o local que ela vai ser mais aquecida. Percebam o seguinte, na medida que, por exemplo, eu tenho aqui esse magma, aqui nessas partes mais próximas do núcleo, falei para vocês anteriormente, o núcleo é a parte mais quente, né, mais hot do nosso planeta. Ou seja, na medida que eu tenho justamente esse magma aqui perto do núcleo, ele vai estar bem quente, vai estar muito quente mesmo. Porém, quando esse magma ele fica muito quente, ele fica mais leve. Então, o que é que acontece com esse magma? Esse magma ele vai ter uma tendência a subir, né? Fazer um movimento aí nessa camada daquilo que a gente conheceu como manto agora há pouco. Ou seja, na medida que eu tenho um magma aqui perto do núcleo, ele é aquecido. Na medida que ele é aquecido, ele fica mais leve. Se ele fica mais leve, ele vai ter uma tendência a subir. Tudo bem? No entanto, na medida que ele vai se afastando, né, do núcleo, que é a parte mais quente do nosso planeta, como eu falei anteriormente, dessas camadas internas, o que é que vai acontecer? Quando ele chegar aqui, ele vai resfriar, vai ficar mais frio. Afinal de contas, ele se distanciou daquilo que a gente conheceu como núcleo, que é a parte mais quente. Então, o que é que acontece? Se ele fica mais frio, ao contrário do que acontece quando ele fica mais quente, mais frio ele fica mais pesado. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de descida. E na medida que ele desce, fica próximo do núcleo, o mesmo movimento vai ocorrer, né? Vai ter uma tendência a subir. Subiu, resfriou? Qual é a tendência agora, gente? Isso mesmo, de descer. Tudo bem? E na medida que eu tenho esse movimento ocorrendo, o que é que vai acontecer aqui na crosta terrestre? Esse magma vai ficar fazendo assim, ó. Vai ficar, de certa forma,
justamente movimentando a crosta terrestre. Na medida que esse movimento acontece, a crosta terrestre vai também se movimentando. De certa forma, esse movimento não para de ocorrer, né? Esse movimento nunca para de ocorrer. Consequentemente, a crosta terrestre passa sim por mudanças que a gente, de certa forma, em alguns momentos são imperceptíveis. Mas quer saber quando ela é imperceptível? Quando essa mudança, né? Quando esse movimento é perceptível? No momento que acontece um terremoto, no momento que acontece justamente um tsunami e outros fenômenos. Justamente porque esses fenômenos são ocasionados justamente por forças internas, né? Por fenômenos que acontecem nas camadas internas do nosso planeta. Quando que esses movimentos, né, internos do nosso planeta passou a ser observado pelos cientistas? Porque, de certa forma, os cientistas sempre buscaram explicações para tentar justificar a forma como ela é, né? Mas também tentar entender que processos levaram a Terra a ter essa forma, os continentes a ter a forma que tem hoje, entre outros pontos. Quando toda essa descoberta começa? Quando em 1912, o cientista alemão Alfred Wegener afirmou que os continentes se movimentam sobre o manto terrestre. Como que ele identificou isso, professor? Justamente porque ele percebeu que a porção oriental da América do Sul se encaixava com a porção ocidental da África e que a América do Norte poderia ser encaixada com a Europa. Ou seja, ele percebeu o seguinte, que os continentes do nosso planeta, de certa forma, alguns tinham esse seguinte movimento, né? Ele observou que uma borda de um continente observou a outra e percebeu, poxa, um dia aparentemente foram juntos, né? Foram todos um mesmo continente. E de fato foram. Aquele continente que conhecemos em outras aulas, também chamado de Pangeia. Então, coube justamente aos cientistas, né, que vieram numa geração posterior ao de Alfred, justamente identificar que movimentos, né, levaram os continentes a ter justamente essas formas como tem hoje. Né? Também ter essas descobertas das formas anteriores desses continentes. Então, o que é que acontece? Ali por volta de 1950, estudos e pesquisas realizados no fundo dos oceanos comprovaram a existência das chamadas placas tectônicas. Né? O que são essas placas tectônicas? São imensos blocos que flutuam sobre o manto, aquela camadinha que nós vimos anteriormente, e revelam que a superfície terrestre ela é toda fragmentada, ou seja, toda quebrada. Percebam o seguinte, gente. Cada pedaço, como vocês estão bem observando aqui, são aqueles que conhecemos como uma placa tectônica. Na medida que eu tenho esses pedaços aqui, né, fragmentados, quebrados aqui no nosso planeta, esses pedaços vão estar em constante movimento. Alguns vão convergir, né, se chocar uns com os outros, outros vão se separar, vão se distanciando. E na medida que eu tenho um choque, né, ou um distanciamento de cada uma dessas placas, eu vou ter justamente fenômenos ocorrendo aqui na litosfera, aqui na crosta terrestre. Tudo bem? Então o que é que acontece? Percebam o seguinte, vou pegar aqui um pequeno exemplo para vocês. A chamada Cordilheira dos Andes, né, que vai estar aqui pegando aqui do Chile, até aqui, passando aqui pelo Peru, Equador, entre os países aqui da chamada América Andina, ela vai se formar justamente aqui, ó, nessa bordazinha do continente americano. E essa borda do continente americano, ela vai ser justamente uma área de contato entre duas placas tectônicas, a chamada placa de Nazca, né, e a chamada placa sul-americana. Ou seja, na medida que eu tenho a placa de Nazca indo nesse sentido e a placa sul-americana indo nesse, ou seja, as duas por se chocar, vai acontecer o seguinte, uma placa vai erguer a outra. Consequentemente, ó, aquele relevozinho que vimos agora há pouco, eu vou ver justamente a formação dos chamados dobramentos modernos, aquilo que nós também conhecemos como montanhas. E aqui, meus queridos, nessa imagem, a gente percebe justamente formas de relevo ocasionadas a partir do momento que eu tenho os chamados movimentos das placas. Né? Por exemplo, essa fenda, né, como vocês bem podem observar, que se abriu no Quênia, um país situado na região do Grande Vale do Rift, esse fenômeno é uma evidência de que, em milhões de anos, a subplaca da Somália poderá se separar da placa africana. Qual é esse movimento, professor? Um movimento divergente, onde eu vejo as duas placas, ao invés de fazer isso aqui, ó, se afastarem, como vocês bem podem observar, ó, o sentido de cada uma dessas placas tectônicas. Tudo bem? Isso aqui é aquilo que a gente viu sobre afastamento de placas. Os choques de placas que vão ocasionar justamente a formação de cadeias de montanhas. Como vocês podem observar aqui, ó, uma placa ela vai convergir com outra. No entanto, aquela que é mais resistente, ela vai se erguer, né? Ela vai subindo, formando justamente essas cadeias de montanhas. Já aquela que, de certa forma, vai ter uma formação mais frágil,
ela tem uma tendência a ser rebaixada, mas ainda assim, ó, eu tenho a formação justamente de superfícies elevadas. Aqui eu vejo justamente a chamada Cordilheira dos Andes, que eu comentei com vocês anteriormente. Também, como consequências desses movimentos de placas tectônicas, eu vou ter outros fenômenos, né? Como os terremotos, que são justamente tremores de terra que ocorrem devido ao movimento das placas tectônicas ou à acomodação de rochas no interior da Terra. Os terremotos, a gente sabe aí as diversas consequências que eles podem causar na nossa sociedade, né? Também temos os vulcões, que são crateras ou aberturas por onde o magma do interior do planeta é expelido e, consequentemente, ele vai atingir a camada externa do nosso planeta, a nossa superfície. E quando ele é expelido, quando ele está na superfície, ele vai se tornar aquilo que a gente conhece como lava, tudo bem? E que ao se resfriar, essa lava vai se solidificar, ou seja, vai endurecer e vai dar origem a rochas magmáticas. Além dos vulcões, outras formas de relevo como ilhas e planaltos vulcânicos também vão ter a mesma origem. E os agentes externos, professor? O que é que são esses agentes externos? São basicamente outras formas de atuação que, no entanto, ocorrem na parte de fora do nosso planeta, ou seja, aqui na superfície, né? E eles vão atuar justamente no desgaste e modelagem das formas da superfície terrestre. São fenômenos naturais, como chuvas, rios e ventos, e ações humanas também vão contar como os agentes externos modeladores do relevo. A ação dos elementos da natureza desgasta as rochas. Esse processo recebe o nome de intemperismo. Ao serem desgastadas, as rochas soltam partículas, né? Aquilo que a gente conheceu como sedimento. Esse material ele é removido, transportado e depositado nas áreas mais baixas do relevo. Esses processos recebem o nome de erosão. Intemperismo é justamente a ação de desgaste. Já a erosão é basicamente a ação de transporte, né, desses sedimentos. Bem, a gente pode observar esses agentes externos do relevo modelando justamente essa superfície. A gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, quando as geleiras se soltam e deslizam das partes mais altas para as partes mais baixas do relevo, desgastam as rochas. A ação do movimento das geleiras provoca, por exemplo, a formação de vales profundos, né, como os fiordes. As águas dos rios vão escavar um leito, formando vales. Nas partes mais baixas do relevo, os materiais vão se acumulando, formando as planícies, né, como vimos anteriormente. O vento também vai modelar a superfície de relevo, desgastando as rochas. Ele também transporta partículas e movimenta areia, criando as chamadas dunas. Por fim, a força das águas de mares e oceanos contribui para a transformação das formas do relevo do litoral. As ondas podem fragmentar as rochas, transformando-as em areia e contribuindo para a formação de praias e planícies. Ou seja, aqui nós vimos aqui uma série de agentes, né, que de certa forma vão modelar, vão fazer essa alteração dessa forma do relevo. Consequentemente, a gente também tem que entender o seguinte: essas formas de relevo, a todo instante, elas estão sendo esculpidas, estão sendo modeladas. Em alguns momentos, o processo pode ser bem lento, né, imperceptível para a nossa sociedade. No entanto, a consequência desse movimento pode vir daqui a milhares e milhares de anos. Meus queridos, agora vamos falar sobre os solos, né? Afinal de contas, o que são solos? O solo, gente, é basicamente a camada viva e superficial da crosta terrestre, que está em constante transformação. É constituído por minerais, organismos, água e ar. Gente, a princípio, consideremos o solo como um ser vivo. Sim, um ser vivo. Afinal de contas, o solo tem todo um processo de surgimento, né, de nascimento. Ele vai ter todo um processo de evolução, ele vai ter todo um processo de amadurecimento, e caso ele não venha a ser aproveitado de maneira correta, né, de uma forma que eu venha preservar a qualidade do solo, a vida do solo, esse solo de certa forma vai ficar improdutivo, que é justamente aquilo que podemos considerar a morte desse solo. Vamos lá entender melhor as etapas de formação do solo. Percebam o seguinte: a princípio, antes de surgir aquele solo amadurecido que vai oferecer todos os nutrientes suficientes para determinados vegetais, o que é que temos primeiramente? Temos primeiramente, gente, a chamada rocha recém-exposta, ou também a chamada de rocha-mãe. Ou seja, é basicamente aquela camada rochosa do nosso planeta que vai ser justamente a base daquilo que conhecemos como solo.
A partir do momento que essa camada rochosa, que essa rocha mãe, ela vai se quebrando, vai se fragmentando, né? Vai surgindo assim de repente algumas fendas em meio a essa rocha, o que é que vai acontecer? Vai se acumulando restos de matéria orgânica, né? Restos de vegetais, restos de animais, alguns pequenos animais microscópicos vão meio que ficando ali em meio a essas fendas. Consequentemente, a gente vai ter o solo jovem. A partir do momento que eu tenho justamente essa fragmentação da rocha-mãe e o acúmulo das primeiras matérias orgânicas, os primeiros seres vivos ali que vão estar nesse solo, e de certa forma vai ter justamente o solo jovem, que é justamente a segunda fase, a segunda etapa da formação dos solos. Posteriormente, reparem o seguinte, na medida que essa rocha vai se fragmentando com o passar dos anos, consequentemente o solo ele vai ficando mais profundo, como a gente bem pode perceber, né? Aqui é o que eu chamo de solo intermediário, o solo pouco desenvolvido, quando de certa forma ele já está atingindo um determinado nível de maturidade que já se diferencia dessas etapas iniciais, mas que ainda vai percorrer muito tempo para chegar na sua etapa final, que é justamente o solo amadurecido, né? Bem maduro ou bem desenvolvido. Como a gente pode perceber, ó, os solos aqui eles já são mais profundos. Imaginem o seguinte, se eu tivesse que colocar essas árvores, por exemplo, aqui num solo recém-exposto, reparem o seguinte, essas árvores, elas de certa forma, as raízes vão penetrando no solo, vão buscando cada vez mais nutrientes. E eu vou encontrar uma oferta maior de nutrientes, né, em solos mais profundos, ao contrário dos solos rasos. Mais uma vez, 4 etapas de formação do solo. Rocha recém-exposta, solo raso, solo intermediário ou pouco desenvolvido e solo maduro ou bem desenvolvido. Tudo bem? Para se formar um solo maduro bem desenvolvido, a gente vai ter que, de certa forma, ver justamente todo esse processo aqui acontecer. E meus queridos, ao longo de toda a extensão da crosta terrestre, eu vou ver diversos tipos de solos. Afinal de contas, os solos eles vão variar devido a fatores como, por exemplo, o tipo da rocha-mãe, o clima daquela determinada região no qual ele está estabelecido, o relevo, os seres vivos, entre outros fatores. Vamos conhecer alguns desses fatores, né? Analisar melhor, por exemplo, a rocha-mãe. A rocha-mãe é a rocha que dá origem ao solo. Solos arenosos, por exemplo, são formados por arenitos, como rocha-mãe. Solos de cor avermelhada têm origem nas hematitas. Essa daqui seria a rocha-mãe também. Tudo bem? Mas pode acontecer de um mesmo tipo de rocha dar origem a diferentes tipos de solo. Por qual motivo, professor? Justamente porque eu posso ter a variação de um determinado clima de um local para o outro, ou do relevo, ou de outros aspectos. Tudo bem? Aqui, como podemos observar, é um solo em formação rochosa, em Sedona, no Arizona, nos Estados Unidos. Percebam o seguinte, um solo como esse não oferece tantos nutrientes em virtude de certa forma ser um solo raso. Consequentemente, eu vou ter assim, uma vegetação rasteira, né? Como vocês bem podem perceber aqui ao longo dessa imagem. Outros fatores, por exemplo, o clima. Em regiões de clima quente e úmido, os solos são mais profundos e têm mais matéria orgânica que os de regiões com climas frios e áridos. Isso ocorre porque as altas temperaturas e alta umidade contribuem para a decomposição dos restos de plantas e animais e para que as rochas se transformem mais rapidamente e de forma mais intensa. Ou seja, aqui a gente percebe justamente como o clima interfere na formação desse tipo de solo. Numa área de clima quente e úmido, consequentemente, esses fatores vão contribuir para uma decomposição mais rápida de matéria orgânica, de os restos de vegetais, de animais, entre outros pontos, que consequentemente vão fazendo com que vá surgindo mais camadas em cima do solo. Uma camada de matéria orgânica aqui, pouco tempo depois aqui, ou seja, na medida que esse solo vai ficando mais profundo, né, isso é justamente uma consequência desses fatores climáticos desse tipo de solo, desse tipo de região, perdão. Assim como as regiões de clima frios e áridos, de certa forma já vão apresentar solos mais rasos. O relevo, né, também vai influenciar no solo, afinal de contas, em terrenos inclinados, assim, ó, nesse sentido, a água escorra mais rapidamente, havendo maior possibilidade de erosão e a formação de solos menos profundos e mais secos. Já em terrenos planos, com vegetação, a infiltração da água no solo ela é facilitada. Afinal de contas, como eu tenho uma vegetação, o que é que vai acontecer com a água? A água vai se aproveitar dessa vegetação para poder penetrar no solo.
Consequentemente, eu vou favorecer a transformação das rochas e a formação de solos profundos. Os seres vivos também vão contribuir na formação dos solos. Afinal de contas, quando os animais, plantas e outros organismos morrem e sofrem decomposição, passam a integrar a matéria orgânica do solo, que é muito rica em nutrientes para os vegetais. Pequenos animais como minhocas, cupins, aranhas, centopeias, entre outros, tornam o solo mais fértil e arejado, aquilo que a gente conhece como fufo, né? Facilitando a infiltração da água. Além disso, os micro-organismos como bactérias e fungos atuam na rocha-mãe, contribuindo para transformá-la. Ou seja, que a gente pode perceber justamente, né, como eu vejo essa formação do solo a partir da atuação desses seres vivos, desse resto de matéria orgânica, animais aqui, como vocês podem perceber, também seres microscópicos também. Ou seja, tudo isso vai contribuir para a formação de solos mais profundos. E a ausência deles, né, a ausência de fatores como esses, contribui para a formação de solos rasos, consequentemente menos produtivos. E o solo, gente, ele vai ter uma importância imensurável para a nossa vida. Afinal de contas, é justamente nele que os vegetais, que a agricultura que nos sustenta, que nos alimenta, vai se realizar. Estou dando apenas um exemplo. Afinal de contas, o solo também vai ser base, por exemplo, disso aqui, ó, matérias-primas. Mas também vai ser muito utilizado, por exemplo, aqui, ó, base para construções, fonte de produtos farmacêuticos, fornecimento de materiais para construção, vai servir também como herança cultural, né, coisas que nós podemos encontrar aí ao longo do solo, por exemplo, aqui como bem retrata, imagens, né, fósseis, uma série de materiais que nós podemos encontrar aí no solo. Aqui também, por exemplo, fornecimento de alimentos, fibras e combustíveis. Ou seja, o solo ele vai possuir de fato uma importância imensurável para a nossa vida. E preservá-lo é justamente também contribuir para a preservação das nossas vidas, né? Para a qualidade de vida que a gente vai ter aí no futuro. Tudo bem? Meus queridos, é muito importante também termos cuidado com o solo naquilo que diz respeito ao processo de ocupação humana. Afinal de contas, no Brasil, entre outros países, parte da população tem suas moradias construídas nas chamadas áreas de risco. O que são essas áreas de risco? São lugares inadequados para a construção de habitações, pois estão sujeitos a problemas como enchentes e deslizamentos de terra. Vamos perceber o seguinte, gente. Na medida que o homem, né, na medida que as pessoas acabam ocupando aqui, acabam, de certa forma, construindo habitações próximas aqui aos leitos dos rios, o que é que vai acontecer? Primeiro fato, né, vamos perceber o seguinte, o que é que acontece aqui nas áreas de várzea, aqui próximas aos rios? Geralmente, esse espaço aqui, muitas vezes nos períodos de cheia, ele é inundado por água, como vocês podem bem observar na segunda imagem. Então, o que é que acontece, né, obviamente, aqui a respeito desse processo de acúmulo do volume de água? Um processo natural. À medida que eu estou, por exemplo, num período de chuvas, consequentemente, esse rio aqui, ó, ele vai receber um volume maior de água. E aí, de maneira natural, a água vai tentar se expandir pelaquela área que, de certa forma, também faz parte desse processo natural. No entanto, gente, vamos perceber aqui o que é que acontece quando o homem constrói de maneira irregular as casas nessas áreas próximas aos leitos de rios. Percebam o seguinte, tudo bem construído, né? Tudo bem pertinho aqui do rio. No entanto, em um determinado período do ano, o rio vai receber um volume maior de água. Consequentemente, essa água, como vimos anteriormente, por meio de um processo natural, ela meio que vai alagar, ela vai expandir aquele seu volume ali, né, acima do nível do rio. Consequentemente, quando eu tenho habitações aqui próximo, eu terei também, né, as enchentes, como a gente bem conhece. Nos períodos de chuvas intensas, o nível das águas sobe rapidamente, transbordando do leito do rio e provocando inundações nas várzeas ou planícies de inundação, que são áreas localizadas próximas às margens. Esse é um processo natural, como eu falei para vocês, processo natural. Porém, quando há construções nessas áreas, elas podem ser atingidas pelas águas. Nas cidades em geral, a construção de moradias, o calçamento e o asfaltamento das ruas impermeabilizam a superfície, o que dificulta a infiltração de água no solo. Isso faz com que a água se acumule na superfície e alague as partes mais baixas do terreno.
Os deslizamentos de terra também são outros exemplos de fenômenos que ocorrem a partir do momento que causamos alterações abruptas, né? Alterações bruscas no solo. Esses são fenômenos naturais de movimento de solo ou rocha que ocorrem em certos terrenos inclinados. Algumas vezes, os deslizamentos ocorrem por causa de chuvas intensas, pois a água escoa rapidamente pela encosta, carregando partes do solo. Eles também podem ocorrer quando o solo fica encharcado e escorrega encosta abaixo. As encostas de morros nas cidades costumam ser áreas de risco sujeitas aos deslizamentos de terra, que são agravados e acelerados pela ação humana. A retirada da vegetação e a movimentação do solo e a pressão exercida sobre ele pelas construções, entre outros fatores, contribuem para a intensificação do fenômeno. Observem aqui o seguinte, gente. Aqui é um exemplo justamente de uma área de ocupação irregular. De certa forma, a gente percebe aqui que é uma ocupação meio que em morros. Então, o que é que acontece? Na medida que eu tenho um acúmulo de água, eu tenho um peso em cima desse solo, se ele é inclinado, o que é que vai acontecer na medida que eu coloco mais força, que eu coloco mais água, que eu coloco mais peso em cima dele? Ele tende a descer, né? Ele tende a desmoronar. Ou seja, querendo ou não, os acontecimentos, né, como desabamentos, que vocês podem observar aqui, muitos são mais agravados, né? Na verdade, eu diria que na maioria das vezes são agravados justamente pela ação humana. Observem comigo essa imagem. Vamos perceber o seguinte. Eu tenho aqui um terreno inclinado, certo? No entanto, nessa primeira imagem, eu tenho aqui uma vegetação. E de certa forma, gente, na medida que eu tenho um determinado período de chuvas, a vegetação vai fazer com que esse solo ele fique mais firme, né? Com que ele seja mais sustentado, digamos assim. E essa vegetação também vai contribuir para que a água infiltre no solo e, de certa forma, eu venha prevenir, né, de ocorrer esses deslizamentos. Agora percebam o seguinte, se eu não tenho vegetação, o percurso da água vai ser basicamente esse. Ela vai cair aqui, né, sobre esse solo inclinado, na medida que ela vai caindo, ela vai escorrendo, ou seja, ela vai arrastando, ela vai desgastando esse solo. Agora imaginemos o seguinte, na medida que eu tenho aqui uma vegetação nativa, certo? Coloco aqui construções em um determinado local, o que é que vai acontecer quando vier essa água? Essa água, quando vira esse período de chuvas, na medida que essa água vir percorrendo esse solo, ela vai o desgastando, ela vai fazendo com que ele perca sua firmeza e, consequentemente, com que ele desmorone. Consequentemente, nós vemos aquelas tristes cenas, né, aí nos períodos de chuva. Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês e, em caso de dúvidas, me procurem nos horários do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.